Nuno É Delgado, só. a missão olímpica portuguesa dirige-se nesta altura para o Japão, para a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nuno, a primeira medalha do judo português foi conquistada por ti, já lá vão há alguns anos. Saudades de pertencer a uma comitiva olímpica ou esses tempos de atleta já lá vão? Olha, Jorge, já lá vão 20 anos, 21 anos, e realmente é um bichinho que nunca deixa de estar aqui a arder, não é? Eu ainda esta semana estive com a equipa olímpica de judo que está sediada em Cernache a treinar. Obviamente que foi uma escolha minha, não é? O ter afastado-me desse universo competitivo depois da conquista da medalha da Telma no Rio de Janeiro. Mas vou acompanhando com muita emoção e sempre que posso dando o nosso contributo, porque é sempre importante estarmos presentes nos momentos, principalmente nos momentos difíceis, e irmos dando ali apoio a quem está ali no duro a trabalhar e a preparar estes jogos tão desafiantes, não é? Oh, Nuno, um dos momentos mais difíceis deve ter acontecido em 2004, quando entras no estádio de bandeira na mão e depois não podes competir. Sem dúvida, sem dúvida. Eu cheguei a competir, Jorge. Eu ainda competi, ainda fiz um combate. Ainda chegaste a fazer um Uh, combate. Ok, pensei que tinha Cheguei a sido fazer no um treino. combate. Uhum. Eu realmente lesionei-me no último treino. O médico, o treinador e toda a equipa pediu-me para eu não participar, não, ou seja, já não estava em condições para fazer uma prova possível, mas eu senti que para mim era importante para mim entrar no tatame e mesmo só com uma mão dar o máximo. Por outro lado, acho que também era uma questão de dar o exemplo, não é? Sendo porta-estandarte da nossa equipa e não competir e nem sequer aparecer. E acho que é um exemplo que me surgiu como impulso, mas que eu, olhando para trás, sinto-me satisfeito porque é essa a mensagem que eu quero passar às minhas filhas e aos meus atletas e aos meus alunos, que é, pá, na vida nós nunca devemos desistir, não é? Mesmo quando se perde, ganha-se. E posso partilhar uma história curiosa. Eu regressei de Atenas com a equipa de futebol, que, como sabes, também não correu bem. Tínhamos lá o Cristiano Ronaldo, o Quaresma e muitos outros, e eles perderam com o Iraque. Nós vinhamos no avião dos perdedores. E a verdade é que quando eu cheguei a Portugal, estava lesionado, não, nem sequer conseguia agarrar nas bagagens. Liguei para um amigo meu para me vir buscar. E quando cheguei ao aeroporto, fui surpreendido por um grupo, talvez até maior do que as pessoas que me receberam quando eu ganhei a medalha. Epá, eu acho que estas coisas ficam, não é? Às vezes não interessa se ganhaste ou perdeste, mas é a atitude que se tem nesses momentos mais difíceis. E os Jogos de Atenas acabou por ser uma oportunidade para eu estar a fazer tudo isto que eu estou a fazer hoje em dia, com a minha vida. Já vamos ao presente. Gostava que voltássemos um bocadinho mais atrás para a tua iniciação no judo. Era a tua modalidade de eleição ou querias ser outra coisa no desporto? Olha, eu fui parar ao judo por coincidência e sem escolha. Não fui eu que escolhi ir para o judo, foi o judo que me escolheu a mim. Eu tinha saído de Lisboa para Santarém, a adaptar-me a todas essas mudanças, e os meus pais sentiram que era importante ter ali alguma coisa que me equilibrasse. Eu era muito hiperativo, passava a vida a partir a cabeça. Na escola ainda não tinha escolhido a mão esquerda ou a mão direita para escrever, havia ali várias coisas por resolver. E como o meu padrasto já tinha feito judo, e o psicólogo também sugeriu que seria uma modalidade aconselhável, assim foi. Fui ao celeiro do dojo da Casa de Benfica de Santarém e foi uma paixão à primeira vista. E lembras-te do primeiro combate, aquele onde nem sequer sabias se tinhas ganho ou não? Lembro-me, sim, lembro-me da primeira prova, foi em Torres Novas, foi um apuramento para o Campeonato Nacional. Lembro-me que adorei a sensação de estar num combate, não é, numa competição,
apesar de realmente não dominar muito bem as regras e de notar-se que o meu clube ainda não era um clube muito virado para a competição, foi uma experiência muito boa e eu acho que crescemos todos em conjunto, ou seja, os meus treinadores também, com o facto de eu começar a fazer competições e a querer levar as coisas mais a sério, também fizeram com que esse clube depois acabou por ser um clube relevante a nível desportivo no panorama do judo nacional. Mas há aí um grande trajeto, não é? Da primeira competição aos 11 anos até que conseguir chegar a Sydney. E a ida a Sydney também não foi garantida, ou seja, tu não sabias bem se ias aos Olímpicos, não é? Sim, pronto, desde esse período dos 11 anos eu comecei a fazer competição e a gostar desse desafio, tive resultados bastante bons logo no início, fui campeão nacional no segundo ano que competi, fiz provas internacionais também que fui vencendo, mas depois tive ali um período dos 16, 17, 18 que não tive tantas oportunidades internacionais. E, portanto, isto para dizer que eu até aos 18 anos treinava 3 vezes por semana, em Santarém, já sem grande, portanto, margem de progressão e com poucos parceiros para treinar, até que aos 18 anos, quando vim para Lisboa, comecei a treinar num clube com dimensão olímpica, não é? Os Paragens de Afundo, tinha vários atletas ex-olímpicos, tinha uma equipa técnica, tinha toda uma estrutura de clube que eu nunca tinha visto. Isso foi um desafio importante para mim, comecei a evoluir muito rapidamente e em 99, apesar de ainda não ter resultados expressivos como tinham os meus colegas da altura, Pedro Soares, Michel Almeida e outros, ambicionava querer estar naquele grupo restrito de atletas que recebem apoio para a participação olímpica. Mas a verdade é que em 99 ainda não tinha atingido esses resultados e estava a acabar a Faculdade de Universidade Humana. Foi um ano difícil com muitas decisões e eu apostei no judo, arrisquei tudo e fui campeão da Europa nesse ano e foi aí que eu tive a certeza absoluta que iria fazer um trajeto para Sydney. Mas há aí uma relação romântica, eu diria, com o padrão dos descobrimentos, não é? É verdade, é verdade. O padrão dos descobrimentos é curioso que agora é um símbolo que é tão controverso, mas eu acho que o padrão dos descobrimentos é um pouco aquilo que me aconteceu, não é? É um objeto inspirador, independentemente das suas origens. Ele representa aquilo que os portugueses têm melhor para dar, não é? Termos explorado o mundo há 500 anos atrás e é um local realmente que é preciso ir lá para sentir aquela carga daquele espaço. E foi lá que eu decidi, numa corrida que estava a fazer de recuperação do Campeonato da Europa, olhar para aquele universo e dizer, não, eu vou me organizar, eu vou apostar tudo para que no próximo ano eu possa ter condições de ganhar uma medalha olímpica. E pronto, eu olho para o padrão como uma oportunidade e não como um sítio de memórias negativas, até porque a gente tem que transformar as coisas menos boas que se passaram na cultura portuguesa como oportunidades e posso dizer que sou completamente contra a destruição desse monumento fantástico. Bom, isso nem vem ao caso, não é? Não faz muito sentido olharmos apenas para o nosso passado pelos aspectos negativos e esquecermos todo o resto. Mas adiante. Como é que tu consegues conciliar os teus estudos com a alta competição? Ou como conseguiste conciliar os estudos com a alta competição? Sabemos que agora os atletas ainda se queixam. No final da década de 90, as objeções então eram imensas. Sim, muita coisa foi feita, muito se evoluiu. Eu, felizmente, também contribuí para essa evolução e hoje em dia sou embaixador de uma unidade muito importante que o Ministério da Educação tem, que é as unidades de apoio ao alto rendimento escolar. São, no fundo, escolas que estão organizadas para dar todo o apoio para que os atletas possam gerir as suas carreiras duais, ou seja, que possam treinar e estudar com excelência. Na altura não era assim. Ou seja, também a exigência do quadro competitivo era outra.
também é preciso assumir, nós não tínhamos tantas provas, não havia tanto volume de atividade como existe hoje para jovens com 14, 15, 16 anos que passam o tempo todo a viajar pelo mundo inteiro. Mas era difícil, porque acima de tudo a consciência dos professores era que nós estávamos ali a brincar e a passear e que os atletas não eram pessoas para serem levadas a sério no mundo do estudo. Eu posso dizer, Gabriel, que entrei para a universidade sem estatuto, sem precisar do estatuto de alto rendimento, entrei com as minhas notas e com o meu esforço e dedicação, e que, curiosamente, numa faculdade que vive do desporto e da alta competição, eu tinha receio de dizer que era atleta de alta competição para não ser tratado de forma diferente. Exatamente. E fiz o meu percurso todo até 99, cumpri as cadeiras todas, acabei o curso, mas senti que estava no limite, estava no headline, ou seja, que era muito difícil conciliar o estudo com uma carreira de alto nível. Tive a sorte de ter acabado o curso exatamente na mesma altura em que iniciei um processo mais intenso e fiz uma promessa a mim próprio. Eu disse, se eu conseguisse chegar ao fim do ano com condições para estar entre os melhores do mundo e estar, portanto, na equipa olímpica, que só ia fazer isso o tempo inteiro e que ia pôr de parte a minha carreira profissional. Se não o conseguisse fazer, também assumia que ia deixar de fazer competição, porque estar ali só para a meio gás, digamos assim, não era possível. E no meu caso em particular, eu tinha que acelerar o processo, não é? Tinha muito tempo para recuperar, para estar ao nível dos meus adversários, e acho que isso é importante, ou seja, é uma mensagem que eu deixo a muitos atletas e colegas. Eu vi aos meus parceiros, os meus colegas, nunca abdicaram de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E há alturas em que, se tu queres ser o melhor, temos que ser responsáveis e admitir que não é mesmo possível. Ou seja, para ser o melhor académico é preciso fazer, numa certa altura, aquilo a 100%. E para ser o melhor atleta do mundo, também chega uma altura em que não é possível totalmente a conciliação. Felizmente, hoje em dia, as coisas melhoraram muito. Os atletas têm acompanhamento à distância virtual, têm tutores, têm flexibilização de horários, porque, acima de tudo, aquilo que eu sinto como formador é que estes atletas são exemplos excepcionais e que têm que ser valorizados e não prejudicados no ensino, porque eles é que vão ser os grandes empreendedores da nossa sociedade. Uma pessoa que consegue estudar e treinar ao mesmo tempo tem muito mais valor do que uma pessoa que só estuda. E eu senti isso várias vezes ao longo da minha carreira, nomeadamente na minha nota de estágio, eu tive uma nota pior que os meus colegas porque não estava presente e fiz exatamente o mesmo que eles e fui campeão da Europa. Ou seja, eu acho que a sociedade tem que começar a mudar esse padrão e mesmo os nossos filhos, os nossos mais novos, nós estimulamos eles terem duas atividades em paralelo. Acho que isso está demonstrado que é uma característica de sucesso. E há capacidade também. Olha, é apenas uma lenda ou um mito urbano que tiveste de fazer um exame mesmo com o braço partido? É verdade. Não é lenda, é mesmo verdade. Não, é verdade. Fiz um exame de biomecânica com um professor que hoje em dia está a gerir um curso internacional com o José Mourinho. E eu tinha partido o braço, tinha tido uma lesão. Atenção que as lesões acontecem em todos os esportes, não é só no judo. Tive uma luxação no cotovelo e pronto, tive que fazer o teste por ditado, não é? E ditando ao meu professor as formas de biomecânica e tive que as decorar todas com o meu colega porque eu não podia escrever nada, não podia usar a mão direita e é verdade que isso aconteceu. Mas já está ultrapassado, não é? É uma história para se contar, é uma história para se contar. Nuno, como é que se consegue conciliar, como é que alguém mais novo ou um encarregado de educação que ouça e veja a nossa entrevista possa admitir que se consegue estudar, competir ao mais alto nível e ainda, poucas vezes fala nisto, ter vida social? Olha, a alta competição é uma mentalidade.
não é? É uma forma de estar na vida, não é? Há muita gente em alta competição, não só no desporto. Aliás, no teu caso, por exemplo, Jorge, és uma pessoa que está sempre em alta competição, sempre com projetos, com coisas, e a maioria das pessoas acha que não é possível. É tudo uma questão de organização pessoal e de escolha de prioridades, não é? Há prioridades que agora são importantes, outras que vão ser noutro momento, e eu acho que ensinar isso aos nossos mais novos, desde pequenino, e é uma coisa que os americanos fazem muito bem, é algo que é essencial, mais importante até que os currículos daquilo que se está a estudar na escola. Porque uma pessoa organizada estuda aquilo que quer, quando quer, à hora que quer. Uma pessoa que não é metódica, que não é organizada e que não sabe escolher prioridades, terá sempre muito mais dificuldade porque anda a fazer muita coisa desnecessária. Nós tínhamos um treinador que dizia uma coisa muito engraçada, que é o dia tem 24 horas, 8 horas para estudar, 8 horas para treinar, 8 horas para dormir. Tu estudas 8 horas. Sim, não acredito que É muita um gente estude pouco durante isso. 8 horas. Ah, Isto entronca com outro aspecto que tem sido também observado por alguns técnicos da área e que fala muito da procura da sociedade pelo comodismo. Nós andamos cada vez mais comodistas, queremos tudo aquilo que não nos provoque muito trabalho. Ora, isto pode nos arrastar para a preguiça. Como é que isto se concilia com aquilo que tu acabaste de dizer? Uh, que nós somos capazes de fazer várias coisas desde que tenhamos organização, tenhamos método. É mesmo possível sermos comodistas, comodistas no melhor sentido da palavra, termos uma atividade profissional e termos um hobby ou termos algo para chegarmos ao alto rendimento? Lá está, eu acho que ser olímpico é um bocadinho essa forma de estar, não é? Para uma pessoa para poder ter, conseguir os mínimos olímpicos, claramente teve que ter esse percurso ao longo da vida, não é? E como sabes, os ideais olímpicos são a excelência, a amizade e o respeito. E tudo é uma questão de escolhas, não é? Toda a gente tem 24 horas por dia. Isso é um facto, é um dado adquirido. Há uns que têm tempo para fazer aquilo que é importante e há outros que andam a deitar o tempo fora todos os dias. Nós estamos comodistas, é um facto, mas a alta competição e o treino é uma adversidade constante, ou seja, todos os dias nós acordamos e temos ali um estímulo para nos habituarmos a ter adversidade. E essa forma de estar incutida nas crianças, desde pequenina, através do treino desportivo, é uma aula para a vida, não é? Porque sentados numa cadeira nós podemos ter muito conhecimento, mas realmente vamos nos aproximando dessa ideia de comodismo. E o maior comodismo que há é uma pessoa deixar de ter livre-arbítrio, ou seja, deixar de ter opinião, deixar de arriscar. Eu depois havemos de falar um pouco mais sobre isso, mas eu semana passada tive uma experiência muito engraçada com um grupo de pais e voluntários que trabalham num projeto de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Uma coisa tão simples quanto isso. Todas as crianças daquele bairro saem de casa às 8h30 da manhã, deixados pelos pais e vão sozinhos de bicicleta até à escola. Eu fiz esse percurso com eles. E aquilo para uma criança de 4 anos é como ir aos Jogos Olímpicos. É tão difícil, é uma coisa tão... E começar o dia assim é uma ótima maneira de treinar essa ideia que tu estás a passar, Jorge, que é a gente tem que estimular as pessoas a passarem por coisas difíceis e estarem habituados, porque senão realmente estamos a entrar numa sociedade de um comodismo muito grande e que precisa de ajuda, não é? São pessoas que ficam traumatizadas de não terem traumas. Sim, é verdade. Podemos defender uma causa chamada adversidade positiva? Eu acho que sim, eu acho que sim. Repara, eu tenho origens samurais, não é? Os samurais são pessoas que vivem com uma assunção que podem morrer no dia a seguir, mas na verdade nós todos estamos preparados para um dia ter que Ter que deixar este partir? mundo, não é? E portanto, a adversidade é um estímulo importantíssimo. Dou-te este exemplo, Jorge. Nós, quando treinamos atletas, o que estamos a fazer
é estimulá-los com adversidade, que são as cargas de treino. Essas cargas de treino têm um efeito sobre o nosso organismo, um efeito essencialmente hormonal, de supercompensação, ou seja, o organismo adapta-se àquela carga, uma coisa má, uma coisa agressiva, mas que depois se prepara para quando ela acontecer a gente conseguir lidar com ela. E a vida é mesmo isso. Eu acho que nós tivemos aqui um período em que quisemos poupar as pessoas, as crianças, a sociedade de alguma adversidade. Mas ela, como tu dizia bem, se for feita nesta perspectiva positiva, é essencial para nós evoluirmos como sociedade. Esta coisa do Covid, não é? Acaba por nos ter ensinado muita coisa. Nós evoluímos muito como pessoas em algumas áreas porque já não estávamos habituados a lidar com, olha, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que não se consegue fazer planeamentos a mais de 15 dias, não é? Tudo muda de um dia para o outro e estamos preparados e agora já é normal, não é? Eu diria que a Covid trouxe esta constatação de que os portugueses, ou nós portugueses, somos aqueles que melhor nos adaptamos a esta imprevisibilidade, porque nós temos esta capacidade de reativa permanente e talvez seja bom para nós também percebermos as capacidades que detemos e que muitas vezes somos incapazes de ver. É também esta uma das mensagens que passas nas palestras que vais dando? Sim, pá, acima de tudo, o que eu Vais tento vestido de transmitir, samurai? Vais vestido de samurai com tudo, sabre e tudo? tudo. Agora não há lutas, mas de vez em quando havia palestras sem serem digitais, até luta havia. Não, acima de tudo, o que eu tento passar é aquilo que eu fui adquirindo como o processo de treino na vida, não é? O aperfeiçoamento. Há uma palavra japonesa que é muito usada no mundo dos negócios que é o Kaizen. Kaizen quer dizer aperfeiçoamento contínuo. Foi uma estratégia que os japoneses utilizaram a seguir à Segunda Guerra Mundial para melhorarem os seus produtos e a sua forma de produtividade nas empresas e que hoje em dia é utilizado como uma referência. Mas isso são coisas que nós usamos todos os dias no treino. Eu, acima de tudo, o que eu vejo num processo de treino e nessas palestras é que as pessoas assumam aquilo que têm como potencial. Eu costumo dizer que nós somos todos campeões em potencial. Não gosto de olhar para ninguém como, pá, aquele gajo vai ser o próximo. Não sei. Toda a gente tem qualquer coisa. E é preciso ver o futuro. É preciso ver o futuro, visualizar alguma coisa que a gente quer que aconteça e começar a treinar agora para ela acontecer. Agora, conseguir passar essa mensagem para grupos de trabalho, muitas vezes eu acho piada porque santos da casa não fazem milagres, não é? Quando eu faço os briefings com os CEOs ou com as coordenações médias, que são as pessoas que me passam Sim. o que é que eles querem deste treino, eu já sei que eles já disseram isto 50 vezes. Mas se forem a dizer naquele ambiente é completamente diferente. E eu uso isso muito hoje em dia, porque, por exemplo, com os filhos ou com as pessoas com quem trabalhamos, nós estamos sempre a dizer a mesma coisa, mas já ninguém ouve. Se vem alguém de fora dizer de outra maneira a mesma coisa, tem um impacto importantíssimo. E as pessoas saem muito emocionadas, porque eu acho que neste momento as empresas são feitas de pessoas, não é? Ainda no outro dia estive com uma empresa de softwares e eu dizia, esta empresa não é uma empresa de softwares, é uma empresa de pessoas que fazem softwares. E as pessoas vivem da emoção, da emocionalidade. Tu melhor que ninguém sabes isso, que todos Claro. os dias abres a televisão a oferecer essa energia, não é? E o treino também é feito de emoção. Não há treino nenhum que aconteça se não houver química, se não houver interação entre o treinador, o atleta e o grupo de treino, não é? Pronto, e no fundo é um bocadinho passar essa mensagem às empresas e às pessoas que querem ser melhores, não é? Querem melhorar. E agora, é curioso que em tempos de crise é quando as pessoas mais procuram, porque a imprevisibilidade, há tanta insegurança que as pessoas não querem falhar. E isso é um sítio onde eu me sinto confortável porque a alta competição é isso mesmo, não é? A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas não vamos vacilar, não vamos O desistir problema não é e vamos cair, seguir. o problema não é cair, é sim a forma como te levantas. Já ouvi isto várias vezes, mas que fórmula é que tu podes indicar para resistir às frustrações? Porque nós também estamos muito incompatíveis com a frustração.
É verdade, é verdade. A frustração é algo que nós cada vez menos temos sabido ou querer lidar, mas eu tenho uma resposta muito judoca, que é: nós no judo abraçamos o adversário, ou seja, damos-lhe um abraçozinho, né? Eu acho que é isso que está a faltar, que o judo é a via da suavidade, não é? Não é bem suavidade, é mais a flexibilidade, que é quando vem uma força contra nós, nós adaptamos e usamos essa força. Eu acho que é isso que é uma grande lição, que é o campeão, Jorge, e tu já lidaste com muitos e já acompanhaste muitos campeões, aliás, até já treinaste, Verdade. já deste treinos. O campeão é um especialista de cair. É a coisa que ele sabe fazer melhor, é cair, 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 cair. Só que o campeão levanta-se, né? Cai, levanta-se, cai, levanta-se, cai. E as pessoas acham que o campeão já nasce com as vitórias todas no goto. O nosso maior campeão de todos os tempos, que é o Cristiano Ronaldo, perdeu muitas vezes, falhou muitas vezes e falha, ainda falha todos os dias no treino, para quando aparece e naqueles momentos em que ele faz aquela história toda que a gente tem acompanhado, ele ganha fruto de uma data de derrotas. Então, o que é que eu tento transmitir? É que nós temos que agradecer as derrotas, temos que saber, portanto, abraçar as coisas que falhamos, porque elas são sinais, são oportunidades para podermos melhorar e corrigir e evoluir. Tenho um dos meus grandes mestres, o professor Manuel Sérgio, uma grande influência que nós temos ainda, Ainda felizmente, temos. sobre o mundo do treino. Ele diz que o erro é fonte de aprendizagem e um homem é uma tarefa por acabar. Portanto, é um bocadinho seguir esse caminho, essa linha. Olha, Nuno, como é que tu vives com o reconhecimento público? As pessoas vêm-te na rua, com certeza algumas te cumprimentam e ficam satisfeitas por te ver, mas, por exemplo, quando vais descerrar uma lápide com pavilhão Nuno Delgado, ou quando te avisam vais ser comendador, como é que tu ficas? Ficas mais É, responsável ou dizes, bom, isto faz parte do meu percurso, isto ainda não acabou? eu acho que é um bocadinho mais a última opção. Eu posso dizer, Jorge, que ainda não parei para pensar muito bem sobre essa questão do pavilhão. Ainda não tive tempo para absorver Ainda essa para mais na minha responsabilidade. amadora, ainda para mais na minha amadora. Ainda para mais na tua, Na na nossa nossa, na nossa, Amadora. na nossa, na nossa. Mas para dizer que nós temos uma coisa que muitas vezes as pessoas não se apercebem, que é nós quando ganhamos uma medalha, atiramos a medalha para o caixote do lixo. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, temos que ter um momento para a celebrar, para a viver, mas no dia a seguir temos que partir para outra. Porque senão, camarão que dorme, a onda leva. E eu digo, eu gosto muito daquilo que eu faço. Gosto mesmo muito daquilo que eu faço e faço por prazer. Não é por ganhar, não é por ter reconhecimento, não é por. E isso é uma responsabilidade que está sempre presente por muitos títulos honorários que a gente possa receber. O maior prazer é a gente conseguir fazer coisas que gosta. Em relação ao reconhecimento público, eu acho que eu vivo muito africanamente, ou seja, as pessoas vêm ter comigo e eu gosto de abraçar, gosto de conversar, gosto de receber essa energia, não é? Porque é energia boa. E felizmente que em Portugal e no mundo da lusofonia, porque, e tu também sabes isso, não é? Nós não somos só reconhecidos aqui em Portugal, nós somos reconhecidos por todas as pessoas que falam português, isso é fantástico. É bom, sabe bem, porque as pessoas recebem-nos bem, dizem coisas boas. Normalmente as pessoas são positivas. Eu até no outro dia tive um problema, porque quando fomos ver o jogo de Portugal-França, veio um indivíduo que começou-me a dar uns beijinhos no pescoço e eu assim, pá, isto aqui de confinamento não tem nada. Mas sim, eu acho que o português, nesse aspecto, é uma pessoa saudável. Não é? Eu já tive noutras sociedades onde não é tão assim. E tu que vives da televisão diariamente também, às vezes não é fácil, mas
as pessoas são carinhosas e reconhecidas, e acho que isso é bom. Vem parte daquilo que tu dizes neste livro, o percurso com sentido? Bem, epá, esse livro foi um exercício muito interessante. Agora posso confessar que na altura em que me desafiaram, estava ali a viver uma pequena crise de meia-idade e dizia assim, eu não mereço estar aqui, o que é que eu vou dizer? Mas foi uma boa introspeção sobre o percurso e depois as pessoas que foram desafiadas de várias áreas da sociedade portuguesa. Olha, eu gostava que esse livro estivesse nas bibliotecas das nossas escolas, porque quando chega aquela altura dos jovens decidirem o que é que querem fazer da vida, eu acho que deviam ler alguns desses trechos que estão aí, porque muito mais uma vez, daquilo que se aprende na química, na física, na matemática, no português, o que está aí é que faz com que as pessoas sejam grandes. E muitas vezes a gente não consegue passar isso aos nossos jovens que acreditam que, pronto, que não são capazes de fazer, não é? Epá, um português como o Comendador Rui Nabeiro, que hoje em dia é um exemplo extraordinário mundial, ou como a nossa ministra Van Dunen, que uma mulher no meio dos homens, não é? Num ministério tão complexo, se essas pessoas conseguiram fazer coisas extraordinárias, porque é que qualquer miúdo que está aí na escola agora a ver aí os teus programas também não é capaz de fazer? Eu acho que a gente às vezes, claro, podemos sofrer, podemos cair, podemos falhar, mas é preciso continuar a sonhar. Nuno, podemos ser grandes com coisas pequenas, numa sociedade que agora quer tanto o reconhecimento público, quer um like nas suas publicações, quer a aprovação da sociedade e do seu meio? Podemos ser grandes na mesma? Olha, eu acho, evidentemente que sim, não é? É das coisas pequenas que se faz a grandeza, não é? Costuma-se dizer que a alta competição está no detalhe, ou o diabo é feito por menores, ou seja, são aquelas coisinhas pequenas é que nos dão vida. Mas eu vou-te contar aqui um episódio engraçado que tive com uma grande figura ligada ao Nelson Mandela, que é o John Carlyle. Foi um jornalista importantíssimo que me foi apresentado por António Mateus, aí teu colega da RTP. Ele foi a primeira pessoa que teve com o Nelson Mandela quando ele saiu da cadeia. Tem histórias impressionantes para falar desse grande senhor. E ele dizia que Nelson Mandela conseguiu, nos 27 anos que esteve preso, e vamos ter agora, em breve, Nelson Mandela Day, no dia 18 de julho, estaria uma grande iniciativa aí no país, em Lisboa, que eu vou já lançar um desafio. Mas ele dizia o seguinte: o Nelson Mandela conseguiu ser esta figura inspiradora porque ele fez uma coisa extraordinária, que foi as pazes consigo próprio. Durante aqueles 27 anos esteve ali, treinava todos os dias, ali naquele cubículozinho, lia, estudava, recriava, também criou essa ideia de futuro que é: eu quero ser o presidente de uma África do Sul unida, mas ele fez as pazes consigo. E ao fazer as pazes consigo, ele está em paz com o mundo inteiro. E eu acho que hoje em dia esta questão da digitalização e destes fenómenos todos que estamos a viver é um processo que há muita gente que não está em paz consigo. Não é? Temos que usar os meios digitais. Eu tenho Facebook profissional, temos todos e usamos isso para comunicar. Mas não usamos isso para refletir o nosso ego e não usamos isso para refletir uma imagem de uma pessoa que nós não somos, porque no fundo, a única pessoa que sai prejudicada somos nós próprios. Se nós não vivemos bem connosco, como é que a gente vai viver bem com o resto do mundo? E isso é uma filosofia que está muito presente nos desportos de combate, porque quando tu entras para o ringue, seja de judo, de boxe, do que for, tu entras para lutar contra uma pessoa, que é aquela que tu vês no espelho todos os dias. E essa é, portanto, a luta, o ringue, a competição, obriga-nos muito a ter essa necessidade de ser humilde e de
porque ganhar a nós próprios não é fácil. É por isso que eu adoro o golfe, sabes? Porque Lá está. é um jogo constante de superação, não para com os outros, mas para connosco. E isso é o É que me isso fez mesmo. apaixonar por esta modalidade. Bom, mas introduziste Nelson Mandela, sei que o Nelson Mandela também te engrandeceu, te tornou outra pessoa, não foi? É verdade. Eu, em 2010, encontrei-me com uma grande amiga minha e uma grande inspiradora, Ana Matias, e estava-lhe a confidenciar que estava a tentar aqui criar qualquer coisa que eu não sabia exatamente o que era, no fundo, tentar replicar estas ideias, estas filosofias do judo, da superação, do autoconhecimento e da solidariedade para a vida. E ela olhou assim para mim e disse: pá, isso é uma grande seca. Vem cá amanhã que eu vou te dizer como é que é. E ela, pronto, era uma marketeer de excelência e disse-me: eu já descobri o que é que tu queres. Pá, tu precisas de te ligar aí ao Nelson Mandela, esses são os valores do Mandela. Tu vais buscar o arco-íris e vais, em vez de usar a superação, o autoconhecimento e a solidariedade, vais usar Achieve, Collect and Give Back. Pronto, e ela iniciou um percurso de tentativa de aproximação com a Fundação Nelson Mandela. Criámos a maior aula de judo do mundo. Eu tive a felicidade de que a minha tia, já falecida, foi colega da Graça Machel. Entramos em contato com a Graça Machel, contámos o projeto, ela disse: pá, isso é fantástico e tal, vou já pôr aí em contato com a Fundação. A coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando dei por mim, eu e o secretário de Estado do Desporto na altura, que era o Laurentino Dias, fomos para a África do Sul, recebidos pela Fundação Nelson Mandela, e aconteceu uma coisa que mesmo me marcou com a atitude que este senhor tem. Nós fomos, isto foi em abril de 2011, e o Nelson Mandela estava muito doente. Foi antes do Campeonato do Mundo da África do Sul. Estava muito doente mesmo. E então nós chegámos lá, eu trazia um judogi com o nome dele para lhe entregar, etc. E estava a viver, não é? Toda a gente tem aquele sonho de ver o Nelson Mandela. E então recebemos uma informação a dizer que o Nelson Mandela não tinha visitas oficiais, não podia, portanto, ter, mas que ele fazia muita questão de não deixar em claro, portanto, esta vinda. E então ele pediu à sua mulher, à Graça Machel, para ir de propósito ao nosso hotel, receber as nossas ofertas e passar uma mensagem pessoal. Pá, um homem destes, numa altura de vida em que está a ter este cuidado, eu acho que é mesmo, pronto, uma pessoa que está num nível superior. E depois fomos à Fundação e eles o que nos disseram foi: pá, vocês têm um projeto muito interessante, muito poderoso, a Fundação não pode fazer nada por vocês é que têm que fazer pela Fundação. E a gente gostava que fosse um proud advocate do Mandela Day e que ajudasse nos próximos anos a promover na sua comunidade esta ideia de que o Mandela deixa, que está nas nossas mãos, de fazer um mundo melhor. E, portanto, desde essa altura que tenho, em conjunto com outras pessoas aqui em Portugal, promovido o Nelson Mandela Day e agora que ele já não está entre nós, continuarmos a aceitar esse desafio de que está nas nossas mãos fazer deste mundo um mundo melhor. Diria que fisicamente ele não está connosco, mas estará sempre como um exemplo para as nossas vidas. Faz parte então a comemoração do 18 de julho da Lisboa, capital europeia do desporto? Exatamente. Lisboa, Não sei se já capital europeia do reparaste numa desporto. t-shirt que eu trago É pá, vestida. que grande t-shirt, grande t-shirt. A Lisboa, capital europeia do desporto, este desafio que nos foi lançado, pá, toda a gente com quem eu falo diz assim: ei, que grande azar que tu tiveste, não foi? Vais ser líder aqui da capital europeia num Chefe ano de em que não missão, se não pode é? fazer nada e tal. Exatamente. Eu disse: pá, não, por acaso, eu acho que isto foi uma oportunidade, porque Lisboa já é uma cidade cheia de eventos. Tivemos a Liga dos Campeões, temos o Web Summit, temos eventos a toda. Ainda este ano, em plena pandemia, Jorge, tivemos o Campeonato da Europa de Judo, com um título europeu da Telma Monteiro, tivemos uma prova de triatlo olímpica, de qualificação olímpica, Karaté. tivemos um karaté, ou seja,
não é por aí que Lisboa precisa de ser capital europeia para fazer diferença. Mas o facto de não estarmos tão focados só em eventos, temos estado a desenvolver outras coisas que são muito importantes para a cidade. E uma delas foi esta noção de que ser capital europeia do desporto, num período tão difícil, implicava termos uma visão diferente. Então fomos buscar os valores de Nelson Mandela e desenvolver este Lisboa Mandela Day 2021 para ser uma oportunidade dos clubes, por um lado, poderem ajudar a rede de emergência alimentar a angariar bens não perecíveis e eles próprios que estão a viver grandes dificuldades mostrarem que estes valores são essenciais e essa campanha vai se iniciar a partir do dia 18 de julho, vão receber formação Mandela, ou seja, nós conseguimos que o Instituto do Desporto Português acreditasse formações para treinadores que, como tu sabes, precisam dessas acreditações para manterem o seu estatuto de treinador. Mas em vez de estarmos a ensinar técnicas de futebol ou de judo ou de karaté ou o que for, estamos a ensinar os valores do Mandela através da Academia Ubuntu do Rui Marques. Vamos fazer uma exposição com o teu colega António Mateus, que tem 67 fotografias emblemáticas do Nelson Mandela, e estamos a juntar todas estas iniciativas para, no fundo, dizer que uma capital europeia do desporto tem que ser uma capital solidária e que tem que empoderar, digamos assim, os nossos jovens, porque eles vão ser um grande veículo da recuperação desta pandemia, não é? O facto de eles usarem a máscara, de eles terem um comportamento de distanciamento social, de fazerem os testes que estão agora disponíveis e que são essenciais, se eles vão ter um contributo essencial para o desporto voltar. Porque se os jovens tiverem este comportamento, eles vão poder voltar a jogar futebol, vão poder voltar a fazer judo e está nas mãos deles, não está nas nossas. Eu espero que efetivamente o 18 de julho seja um momento que traga alguma consciência à nossa geração jovem que vai estar agora, né, o verão todo, com algumas necessidades de socializar, mas com esta ideia de que se eles gostam muito de fazer desporto, têm mesmo que ser responsáveis. Nuno, apesar destes constrangimentos, não vai Lisboa deixar de acolher uma série de competições e uma série de provas. É verdade. O calendário Jorge, está muito ocupado a ponto de chegar a 2022. Está sim. Estamos com 400 eventos em 365 dias, não é? E alguns, confesso e assumo que já foram adiados para 2022. Nós assumimos que a Capital Europeia do Desporto não vai perder oportunidades de fazer iniciativas pelo facto de, a 31 de dezembro, entregarmos a bandeira à Haia, que é a próxima cidade, mas nós temos 3 níveis de atuação. Temos a atuação no pico do iceberg, onde estamos, portanto, com 3 provas olímpicas de topo, ajudámos imenso os portugueses a conseguirem os seus mínimos olímpicos e a influenciar bons resultados. Tivemos campeões da Europa no atletismo, tivemos campeões do mundo e da Europa de judo, temos tido resultados brutais da canoagem. Está a ser um ano que eu acho que está a ser um ano com boas perspectivas olímpicas. Lisboa vai, no próximo dia 13, inspirar os nossos olímpicos com um evento que se chama da Rua do Clube Olímpico, replicando aquela ideia da constituição dos Jogos Olímpicos modernos e com um trajeto onde vamos usar ex-olímpicos a fazerem a passagem da tocha. Isto para dizer que a esse nível do alto rendimento temos as nossas apostas feitas. Mas depois também vamos trabalhar naquilo que é a base do iceberg, que é o desporto de formação. Houve um investimento de 20 milhões, uma coisa inédita, por parte da Câmara de Lisboa, de apoio aos clubes. São linhas de apoio aos clubes para os próximos 3 anos. E com esta expectativa de que 50% do apoio regular extraordinário que é entregue é para eles nos ajudarem a fazer a capital. E os outros 50% é para eles combaterem a crise. Eu acho que é um sinal muito importante, é um sinal responsável, é um sinal que, mais do que dar peixe, é dar a cana para os clubes começarem a perceber o que é que têm que ser nos próximos 3 anos e usarem a crise para se capacitarem. Dou-te 3 exemplos muito pragmáticos. Infraestruturas, requalificação das suas infraestruturas, apoio na gestão e requalificação dos quadros técnicos,
e medidas muito fortes a 90% para o desporto adaptado, desde a aquisição de carrinhas e materiais para o desporto adaptado. Portanto, são esse tipo de iniciativas que às vezes não têm tanta visibilidade, mas que estou certo que vão deixar marcas muito positivas na nossa cidade de Lisboa. E finalmente, estamos a falar naquilo que é um universo que vai muito para além do desporto federado, que é o desporto do dia-a-dia, que é o desporto do cidadão comum, das pessoas que veem os teus programas todas as manhãs e que muitas vezes acham que não são atletas. Também são. E um atleta, Jorge, sabes o que é que faz? Todos os dias inspira. E esse é o lema da capital europeia do desporto, é inspirar oxigênio com sair à rua e fazer atividade física ao ar livre, mas também através do exemplo da senhora velhota que sai de casa e vai fazer a sua corridinha, ou vai fazer a sua passeio, ou vai para o jardim mexer naquelas máquinas, e inspirar os outros com o seu exemplo. E a esse nível, Lisboa está a fazer um trabalho muito interessante. Portanto, estamos a requalificar as ciclovias que, apesar de ser uma coisa que mexe muito com o nosso dia-a-dia, com a nossa forma de estar, os carros, etc. Mas ainda agora estive em Madrid, as ciclovias são uma realidade que já está assimilada e que já está completamente enraizada, e nós vamos ter que fazê-lo aqui em Lisboa e dar o salto. Vamos criar aquavias, que são, portanto, zonas de acesso ao rio. Vamos ocupar aquele espaço fantástico que nós temos na nossa cidade para a prática desportiva, com as escolas, através dos clubes do mar também. E vamos também apostar muito numa coisa que os projetos europeus e os financiamentos europeus estão muito vocacionados, que se chamam Green Spots. O que são os Green Spots? São espaços de prática desportiva ao ar livre, que estão preparados para que os cidadãos usem a cidade, saiam de casa e vão fazer desporto e que vão ser saudáveis. Sim, as cidades também precisam de ser mais friendly para o desporto, não é? Mais amigas para o desporto. E aqui tivemos uma mais-valia. Tivemos uma mais-valia que foi ter tido uma capital verde que antecedeu uma capital do desporto. E, portanto, é aproveitar essa onda e fazer de Lisboa realmente uma cidade mais ativa, mais saudável e mais solidária. Temos trabalhado muito com os médicos, apesar de eles estarem a 30 mil, porque estamos todos a chegar a esta conclusão, que o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença, porque a saúde e o bem-estar estão no desporto, não é? Então vamos tentar fazer com que o desporto e a atividade física, seja ela qual for, desde que mexa com o espírito e com o físico, que seja a próxima terceira toma da vacinação e que realmente a gente possa, portanto, meter algum volume de investimento e de programas para que as pessoas tenham isso. Jorge, é importante não esquecer que num orçamento como uma Câmara Municipal de Lisboa, que é um orçamento muito grande, apenas 1% está afeto à área do desporto. E, portanto, aí já se identificou que também temos que crescer bastante a esse nível, não é? Porque sem omeletes não se fazem ovos. Muito mesmo, basta olhar para a vizinha Espanha, não é preciso ir para muito mais longe, não é? Para percebermos a importância que foi dada governamentalmente para o desporto. Nuno, estão os Jogos Olímpicos aqui à porta, mesmo ao lado, e nós conseguimos, ao longo de tantos anos de Olimpíadas, nós só conseguimos 24 medalhas no total. O que é que tu achas que nós vamos ser capazes de fazer nestes próximos jogos, se bem que, ao que me parece, pelas imagens que vejo, não te encontro nenhuma bola de cristal, mas de qualquer modo, pergunto-te. Sim, realmente eu não tenho bola de cristal, mas há uma coisa que é evidente, nós ganhamos 0, 1, 2 ou 3 medalhas. Portanto, à partida é esse o panorama que se prevê. Mas desde 2004 que nós vivemos aqui num paradigma em que sentimos que somos e que valemos mais. Já nessa altura se falava em 7 medalhas, só ganhámos 2. E andamos sempre aqui um bocadinho aquém das expectativas. Eu posso falar daquilo que sei e daquilo que acompanhei, porque ganhei a última medalha olímpica que Portugal conquistou com a minha equipa técnica e a nossa brilhante Telma Monteiro.
após uma cirurgia ao joelho, teve 4 meses difíceis Recuperação de fantástica. recuperação, mas conseguiu. Eu acho que a gente tem que crescer com mentalidade. Aquela mentalidade de e tal, eles deram o melhor, não sei o quê. Essa mentalidade tem que mudar. Felizmente que o futebol também nos tem ajudado um bocadinho a ter essa. Eu acho que o futebol evoluiu muito em Portugal, em todas as modalidades, e eu sou daqueles que não sou contra o futebol, sou completamente a favor, e aprendermos e o melhor que há para esse nível. Eu acho que o que falta, e eu acho que neste momento Portugal vale normalmente 5, 6, 7 medalhas, vale isso, tem atletas para isso, e não acontece nos jogos porque nos jogos tudo tem que correr bem. Portanto, são 4 anos, é uma carga muito grande, há muita coisa que está em cima da mesa. E eu acho que nós temos que ser um bocadinho mais responsáveis em perceber, em primeiro lugar, Jorge, porquê que se ganham medalhas olímpicas? E eu aí diria-te, numa frase muito simples, o que é que nós faríamos se não tivéssemos uma Rosa Mota? Que país seríamos nós se não tivéssemos um Carlos Lopes, ou uma Fernanda Ribeiro, ou um Nelson Nebra? Não é? Quanto é que isso vale? Será a primeira coisa que eu colocaria em cima da mesa. A segunda coisa é que o investimento que se faz nestas pessoas, como eu e muitos outros, tem retorno. Ou seja, são pessoas que são pessoas muito importantes e basta dar o exemplo, quem é que nós escolhemos para nos representar na Comissão Europeia quando tiveram cá as mais altas figuras, não foi a Rosa Mota? Quanto é que aquilo vale? Portanto, e depois há outra coisa, que é no meio de 1 milhão de miúdos que andam ali nas escolinhas, no desporto escolar, a tentar serem Rosas Motas e a tentarem ser Jorge Fonsecas, só um é que vai chegar. Não é? Mas os outros todos ganharam aquelas competências todas que nós tivemos a falar no passado. E realmente o que é preciso fazer? É preciso fazer aqui um paradigma de pensar porque é que nós queremos o desporto. E eu tenho a felicidade de ter a amizade do nosso Ministro da Educação, que é o nosso responsável do total do desporto, e já há muito tempo que o país, ao nível do primeiro-ministro e do Presidente da República, que já são pessoas mais afetas ao desporto, já percebeu que tem que mudar. Ou seja, a Holanda escolheu o desporto para lidar com a saúde. A França, a Inglaterra, os Estados Unidos escolheram o desporto para lidar com a educação. E nós, Portugal, temos que tomar as nossas posições, porque o desporto por desporto não é nada. Agora, quando nós olharmos para o projeto olímpico, os Jogos Olímpicos, tudo isto para ser uma ferramenta para treinar a nossa sociedade para ser melhor, então se calhar nós passamos a gastar um bocadinho mais de dinheiro nestas áreas, a terminar os projetos, não é? Porque nós temos 18 centros de alto rendimento que não são centros de alto rendimento, são centros de treino. Porque o alto rendimento é feito com pessoas qualificadas. Temos poucas, temos muito boas, mas temos poucas e precisamos de mais. E elas normalmente estão no meio dos atletas que ganharam medalhas. Olha, estou a olhar agora, por exemplo, para o Nelson Nebra, que está provavelmente no final da sua carreira, é agora porta-estandarte. A Telma Monteiro também está muito perto. Não sei, a Telma é difícil de ver. A Telma e o Nelson, mas o Nelson está um bocadinho mais à frente que a Telma em termos de carreira. Temos que aproveitar essas pessoas e pô-las a trabalhar nessas áreas. Eu tive a sorte, a felicidade de ter vindo aqui para a Câmara de Lisboa. É uma coisa que nunca aconteceu. Escolher-se um desportista, uma pessoa que tem, por um lado, formação académica e, por outro lado, resultados desportivos, para nos dizer como é que se faz. Quem é que está nos comitês olímpicos, no governo, nas estruturas que se toma decisões? Não são pessoas que já passaram as barreiras para o lado de lá e foram os melhores. Estamos a fazer esse caminho, é um caminho lento, mas se calhar vai ter que ter aqui uns empurrõezinhos. Agora, era bom que Tóquio também nos ajudasse, não é? E que as coisas tivéssemos aquela estrelinha e saíssemos lá com 4 medalhas, para quebrar ali o índice, 4, 5 medalhas, isso aqui era, porque acho que ia ajudar aqui a acelerar um bocadinho o processo, como os espanhóis fizeram em Barcelona, e tu acompanhaste bem esse processo, estiveste Sim, lá, não sim, é? sim, sim. Em Barcelona então foi incrível porque o desporto espanhol
passou a ter outro relevo internacional em várias modalidades, não foi em 2 ou 3, foi em variedíssimas modalidades. E se olharmos para até apenas alguns desportistas que depois foram para outros países para se destacarem, então o desporto espanhol invadiu o planeta, não é? Mas é preciso investir. E os ingleses fizeram o mesmo nos Jogos Olímpicos em Londres e ganharam o número de medalhas que ganharam, porque houve um investimento não de 4, mas sim de 8 anos. 8 anos antes de organizarem os Jogos Olímpicos em Londres, eles decidiram não só organizar os Jogos, mas organizar o desporto no próprio país. E isso pode fazer toda a diferença. Meu querido Nuno, para terminarmos, eu gostava que tu acrescentasses mais algumas palavras a estas que eu vou dizer. O desporto tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas outras coisas conseguem. Ele fala aos jovens numa linguagem que eles compreendem. Estas são palavras de Nelson Mandela, às quais tu acrescentas quais, Nuno? Eu acrescentaria que palavras de outro grande Nelson Mandela do desporto, chamado Muniz Pereira, que eu tive a oportunidade de ler um trecho do mais recente livro do Vítor Serpa sobre os Jogos Olímpicos, onde ele diz assim: viver é treinar, treinar é vencer. Obrigado, Nuno. Muito obrigado.